que é o professor Juan Espíndola, e hoje eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Direito Constitucional. Especificamente, vamos falar aqui sobre os direitos fundamentais. A primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é o conceito e a distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. Notem vocês, deixa eu pegar aqui no quadro. Se nós pegarmos tanto os direitos fundamentais quanto os direitos humanos, eles são direitos de proteção ao indivíduo. Tá aqui, ó, proteção e promoção ao indivíduo. O que vai diferenciar esses dois conceitos, no entanto, é o âmbito de positivação. Como assim, Juan? Quando eu falo em direitos fundamentais, eles estão positivados na Constituição Federal, enquanto, quando eu falo de direitos humanos, eles estão positivados nos tratados de direitos humanos. Então, notem os senhores que quando eu falo em direitos fundamentais e direitos humanos, os dois têm uma característica em comum. São direitos tanto de proteção do indivíduo frente ao Estado, quanto são também direitos de promoção daquele indivíduo, promoção da plena dignidade daquela pessoa. O que vai diferenciar um do outro é o âmbito de positivação. Quando eu falo em quando eu falo em direitos fundamentais, eles estão na Constituição. Quando eu falo em direitos humanos, eles estão nos tratados internacionais de direitos humanos. Então, primeiro tópico. Um outro ponto são as dimensões dos direitos fundamentais. Senhores, quando eu falo em direitos fundamentais, acabei de falar que são direitos de proteção e promoção. As necessidades da população nem sempre foram as mesmas. As necessidades da população foram conquistadas historicamente. É por isso que eu falo em dimensões. Quando eu falo em dimensões, portanto, eu estou falando de momento que elas vão surgindo, situações em que elas vão surgindo. Então, nesse ponto, eu vou falar em direito de primeira dimensão, e esses direitos fundamentais de primeira dimensão, eles vão ter uma característica comum. São direitos que requerem uma omissão por parte do Estado. Omissão por parte do Estado, Juan? Como assim? Gente, para que você tenha a sua liberdade de expressão, o que é necessário? Basta que o Estado se omita, basta que o Estado não te atrapalhe. Para que você tenha a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de locomoção, a sua liberdade de crença, a sua liberdade de associação, tudo isso, basta que o Estado não te atrapalhe para que você possa usufruir, para que você possa gozar daquele direito. Então, esses direitos aqui, de primeira dimensão, que são basicamente os direitos civis e políticos, são direitos que requerem uma omissão, uma abstenção por parte do Estado. Senhores, são direitos que eles surgiram basicamente no período do liberalismo. Então são direitos de liberdade, tá aqui os direitos de liberdade, os direitos civis e os direitos políticos. Acontece que esses direitos não são suficientes, e eles não foram suficientes historicamente falando. Com o chegar da Revolução Industrial, com o surgimento do chamado Estado do Bem-Estar Social, eu começo a falar da necessidade dos direitos de segunda dimensão. E quando eu falo dos direitos de segunda dimensão, são aqueles direitos que requerem uma atuação do Estado, uma prestação por parte do Estado. E aqui, senhores, eu estou falando basicamente dos direitos sociais. Notem, se eu falo em direito à saúde, não basta uma omissão por parte do Estado. Ele tem que fazer alguma coisa para você. Ele tem que construir um hospital, ele tem que construir postinho de saúde, portanto tem uma prestação, tem algo que ele está dando para você. Ele é um direito prestacional, ele é um direito positivo. Esse direito aqui é um direito abstenista, uma abstenção do Estado. Ele é um direito negativo, uma omissão por parte do Estado. E aqui eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Se eu falo que os direitos de segunda dimensão são direitos que o Estado vai te conceder alguma coisa, que vai fazer algo por você, que o Estado precisa de balizas para essa concessão. Não é todo e qualquer direito que o Estado vai te conceder. Não é tudo aquilo que você quiser que o Estado vai te conceder. Por uma questão muito simples. Porque as necessidades da população são infinitas, enquanto os recursos do Estado são finitos, eles acabam. É por isso que o Estado precisa de duas balizas para te conceder os direitos sociais. A essas duas balizas eu vou chamar de mínimo existencial e vou chamar também de reserva do possível. Mínimo existencial, aquele mínimo sem o qual
a pessoa não consegue viver dignamente. Reserva do possível a limitação fática e jurídica para a prestação daquele direito social. Um exemplo muito clássico que chegou lá na Corte Constitucional Alemã se tratava da seguinte situação: nós temos que a educação é um direito fundamental. Se é um direito fundamental, eu posso exigir do Estado. Aí eu pergunto, eu posso exigir do Estado para realizar, para fazer, para cursar o curso de medicina na USP, por exemplo? Obviamente que não. Embora o direito à educação seja um direito fundamental, o Estado não é obrigado sempre a te conceder o máximo. O Estado ele vai ficar entre aquele mínimo existencial, aquele mínimo sem o qual você não vive dignamente, e a limitação orçamentária e jurídica para a concessão daqueles direitos fundamentais. Então notem, quando eu falo nesse direito de segunda dimensão, a característica mais importante deles é que é um direito prestacional. O Estado está concedendo alguma coisa para você, só que eu vou precisar criar balizas, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, para a concessão desses direitos sociais, para a concessão desses direitos fundamentais. E eu vou falar também direitos de terceira dimensão. O que eu estou falando, na verdade, são aqueles direitos cuja titularidade é a coletividade. Eu sou titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Claro que sou. Mas eu sou titular do meio ambiente ecologicamente equilibrado não sozinho, mas enquanto membro de uma coletividade. Membro de um grupo, membro de uma sociedade. Então esses direitos que têm a titularidade toda a coletividade, eu estou falando que é um direito de terceira dimensão. E aqui eu vou ter os chamados direitos difusos, coletivos e os individuais homogêneos. Então, primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão.